Ter um filhote é a melhor coisa do mundo, mas antes de decidir comprar, adotar ou até mesmo ganhar um filhotinho, existem alguns detalhes que você precisa saber para não se arrepender depois e também para não cometer erros que podem prejudicar o seu bichinho. Nesse vídeo eu vou contar para você 10 coisas que você precisa saber antes de ter um filhotinho. Seja muito bem-vindo ao canal Meu Mundo Cão, onde você vai aprender tudo o que precisa saber para ter e criar da melhor maneira possível o seu cãozinho. Tem detalhes importantes que precisamos saber antes de ter um filhotinho e muitas vezes passam despercebidos. O primeiro deles é a idade do filhote. Às vezes, na ansiedade de querer pegar logo o bichinho, nós nos esquecemos o quanto são importantes os primeiros dias do filhote com a mãe. O ideal é não tirar o filhote da mãe antes dos 45 dias. Melhor ainda, depois de 2 meses. O filhotinho com 60 dias já está mais pronto para ser levado para nova casa, aprender novos hábitos e conhecer sua nova família. Mas antes desse período, a convivência com a mãe e os outros filhotes da ninhada é bem importante, pois a mãe vai ensinar os primeiros passos ao cachorro, vai ensinar a ele como ser um cachorro, como ele deve se alimentar, onde ele deve fazer as necessidades. Sim, a mãe ensina isso ao filhote, e quando tiramos o filhotinho muito cedo do convívio da mãe e dos irmãos, às vezes ele tem dificuldade nessas adaptações. Então, sempre que possível, não retire os filhotes da ninhada antes de 45 dias. E também porque esse período o filhote está mamando e a amamentação é muito importante para que ele seja saudável e tenha os anticorpos iniciais que são transmitidos através do leite materno. Então, mesmo que a pessoa queira empurrar o filhote antes de 45 dias, porque muitas vezes a pessoa quer vender o filhote ou desocupar o espaço o mais rápido possível, porque dá trabalho ter uma ninhada de cachorro. Mas mesmo que a pessoa queira empurrar o filhotinho antes de 45 dias, converse, negocie e diga que só vai poder pegar depois desse tempo, porque também precisa preparar a sua casa para receber o filhote. Não deixe o filhotinho ser afastado da mãe antes desse período. Depois que o seu filhotinho tiver 45 dias ou 2 meses, é só levar para casa e ser muito feliz. Outro detalhe importante que muitos acabam esquecendo é o tamanho do cachorro. Sim, essa coisinha fofa e pequenininha que cabe no seu colo vai crescer. Vai crescer e vai crescer. E talvez o seu espaço não seja o ideal para criar esse rico anjinho quando estiver maior. Então, antes de pegar, comprar ou adotar um filhote, tenha certeza de que o tamanho, quando adulto, vai caber no seu espaço. Esse aqui tem apenas 3 meses e olha o tamanho que ele já está nessa foto. Mas eu sabia que ia crescer quando eu escolhi a raça do meu filhotinho e estou preparada com o espaço que ele vai precisar. Mas muitas vezes a pessoa vê o filhotinho e se apaixona por aquela coisinha fofa e pequenininha e esquece que ele vai crescer. Então, pergunte o tamanho que ele vai ficar quando adulto e tenha certeza de que ele cabe no seu espaço. Outra coisa muito importante antes de pegar o filhote é saber das vacinas e consultas. Sim, um filhotinho vai precisar ir ao veterinário e vai precisar receber as doses de vacina, que normalmente são 3 doses iniciais da vacina V8 ou V10, dependendo da sua escolha, e também a vacina antirrábica, que é para prevenção da raiva, que será aplicada junto com a última dose da vacina. Supondo que aonde o filhotinho nasceu, ele já recebeu a primeira dose PUP, que é a dose para filhotes antes de 45 dias. Por isso, também algumas pessoas tentam entregar os filhotes antes dos 45 dias para não ter essa despesa com a primeira dose da vacina. Então, tenha certeza de que o seu filhote está vacinado e bem protegido, principalmente antes de colocar ele na rua. E essas vacinas, como tudo, têm um custo que varia de 90 a 150 reais, dependendo da clínica ou de onde você for aplicar. A minha veterinária vem em casa aplicar as vacinas e me cobra 90 reais, o que para mim é ótimo. Mas algumas clínicas, por status e tudo mais, acabam cobrando um pouquinho mais no atendimento lá no local da clínica. Então, tenha certeza que essas despesas iniciais vão caber no seu orçamento
antes de adquirir um filhote, pois as vacinas são muito importantes para a saúde dele. Tem também outras vacinas opcionais de gripe e outras coisas que não são tão necessárias assim, até porque elas não evitam a doença, apenas previnem. Mas se você quiser, será um gasto a mais. Então, fica de olho no calendário de vacinas e consultas antes de ter o seu filhotinho. Outro detalhe que a maioria esquece antes de ter o filhote é a alimentação. Esse anjinho vai comer e vai comer cada vez mais. E muitas vezes a pessoa não se dá conta do custo que isso vai passar a ter todos os meses no orçamento da casa. Esse meu filhotinho está com 3 meses e a ração dele custa R$ 332 e ele come o pacote inteiro de ração em 30 dias. Ou seja, atualmente o custo da alimentação dele é de R$ 332 por mês, mas ele vai crescer e esse valor vai aumentar. Tenha certeza que você está preparado para alimentar o seu bichinho para o resto da vida, porque não é só nos primeiros meses que a ração vai ser cara. Uma coisa muito importante é você escolher a ração para o tipo de cachorro, para a raça certa e para o porte certo. Até os 12 meses é importante que ele se alimente com ração de filhote. Depois disso, você deve passar para uma ração de adulto, sempre respeitando a raça do cachorro, pois cada raça precisa de nutrientes e vitaminas diferentes. Então, cada ração é elaborada de acordo com a raça para que, ao chegar à idade adulta, o filhote tenha adquirido todos os nutrientes necessários para desenvolver e seja um cachorro saudável no porte ideal. Se não for um cachorro de raça, tente ver a melhor ração possível para oferecer ao seu filhote, pois eles também merecem as melhores coisas do mundo. Uma boa alimentação saudável vai garantir que você não tenha gastos adicionais com remédios e outros tratamentos. Os meus cães e gatos são sempre alimentados com a melhor ração possível e nunca nenhum deles ficou doente ou precisou de veterinário, além das vacinas. Então, pense bem se não vale a pena investir numa alimentação melhor para não ter que gastar com cuidados médicos depois. E mais um detalhe importante que deixa todo mundo sem saber o que fazer depois: o xixi e o cocô. Esse anjinho vai precisar aprender a fazer as necessidades no lugar certo. Primeiramente, o meu teve essa caixinha com um jornal, porque como eu também tenho gato, eu sou acostumada com caixinhas e deu super certo. Só teve um problema, ele cresceu rápido, então a caixinha não durou muito tempo. Mas é importante que o cantinho das necessidades do filhote não seja junto com a comida, porque ninguém gosta de fazer as necessidades no mesmo lugar que come. E se você colocar o jornal ou o cantinho para ele fazer as necessidades do lado da ração, vai ser mais ou menos como se você estivesse oferecendo uma cozinha assim para o seu filhote. Eu tenho certeza que ele não vai gostar. E esse cantinho pode ser mudado e alterado quantas vezes for necessário, sem problema nenhum. Originalmente, o meu usou essa caixinha, e se ele não fosse um cachorro de porte grande, não precisaria mudar tão cedo. Mas depois de uma semana, ele não cabia mais dentro da caixinha, então ele ganhou um espaço no box de um banheiro que não era utilizado. Eu coloquei os jornaizinhos e ali passou a ser o cantinho dele. Umas 2 semanas depois, ele passou a ter o cantinho dele na sacada, que já ficava mais afastado do lugar onde ele dormia, e ele super se adaptou em todas as situações. Então, não é problema mudar o local do xixi do seu cachorrinho. O importante é fazer uma adaptação correta. Em breve eu vou trazer um vídeo ensinando como colocar tudo no lugar certo e o cachorro não errar na hora de fazer xixi. Então, já se inscreve aqui no canal e marca o sininho para não perder os próximos vídeos, pois vem muita dica boa para você que está começando a ter o seu filhotinho e querendo ensinar ele da melhor maneira possível. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações e deixa um comentário me contando o que você quer aprender sobre a criação do filhote. Eu estou aqui para ajudar da melhor maneira possível. E falando no cantinho do filhote, outro detalhe muito importante é que ele tenha a sua própria caminha. Mesmo que ele vá dormir com você, que você queira que ele durma na cama e tudo mais, não tem problema. Mas é importante que ele tenha o cantinho dele. Mesmo que no começo ele não durma na caminha destinada a ele. Muito em breve, essa caminha vai fazer parte da vida do cachorro. E quando ele não estiver dormindo com você, provavelmente ele vai estar dormindo na caminha dele ou brincando
mostrando como está esse anjinho agora. Esse cantinho é muito importante e você pode escolher entre as diversas caminhas que tem aí para vender nos pet shop ou simplesmente pegar um paninho especial. Esse é um acolchoado pequenininho que eu tinha aqui, que eu dobrei ao meio e deixei para ele. Por enquanto está no tamanho exato. Quando ele crescer, é só desdobrar e continua com o cheirinho dele. Então, essa caminha vai acompanhar ele por um longo tempo. Mas em breve também eu vou trazer um vídeo mostrando a futura caminha dele. Tenho certeza que vai surpreender você. Então, não esquece de seguir o canal para não perder esse vídeo. E mais uma coisa muito importante é a socialização. O seu filhote vai precisar aprender a conviver com outros animais que tenham na casa. Caso tenha outros animais, aqui no meu caso eu tenho um gato persa, e o filhote vai precisar também aprender a conviver com outras pessoas na casa, principalmente se tiver criança. Essa adaptação é muito importante. Com crianças é muito mais fácil, mas com outros animais às vezes depende da aceitação do outro bichinho. Essa gata, como vocês podem ver, não gostou muito da agitação do filhote nos primeiros momentos. É uma gata já maiorzinha, ela não é filhote, então ela não queria saber dessa loucura de brincadeiras de filhote, mas foram começando a conviver, começando a se adaptar, uma aproximação cautelosa para que ela não machucasse ele, ao dar uma patada por se sentir contrariada, e aos poucos, de repente, você encontra os dois dormindo juntos, assim, bem enroscadinho, como se fossem melhores amigos de infância. Pois é, isso normalmente acaba acontecendo com o tempo, então não force uma aproximação direta com outros pets da casa. Deixa eles no tempo deles, que com certeza serão grandes amigos. Outra coisa que você precisa saber antes de pegar o seu filhote é que ele vai precisar de passeios. E cada raça precisa de tempos diferentes de passeio. Eu não sei dizer exatamente de todas as raças, mas tem raças que precisam pequenos passeios de 15 minutos 3 vezes ao dia, outras raças mais agitadas precisam de um passeio longo de 1 hora. Enfim, vai adaptando de cada cachorro. Porém, você vai precisar passear com seu cachorro e ele vai precisar se acostumar com a situação. Uma das melhores maneiras é deixar ele brincar com a coleira, não colocar a coleira e querer sair diretamente com o cachorro. Para você, o passeio é divertido, mas para ele, todos aqueles barulhos externos são assustadores. Ele vai ver carros passando, pessoas passando, uma movimentação que ele nunca viu, e é normal ele ficar assustado. Então, antes de colocar o filhote diretamente na rua, tente passear com ele dentro de casa. Sim, coloca a coleira, brinca um pouquinho, deixa a coleira nele, vai puxando pelos cômodos da casa até ele se acostumar que o passeio é agradável, sempre com muito carinho e muita atenção ao filhote. E lembrando, é claro, que você só deve colocar o filhotinho na rua 21 dias após a última dose da vacina, para ter certeza que ele está totalmente protegido de doenças. Então, por mais que você queira sair com o seu filhote, não faça isso pela segurança dele, nem mesmo no colo, pois mesmo estando no seu colo, ele pode ter contato com alguma coisa que ele ainda não esteja protegido devido à falta das vacinas. Então, não saia com o filhote antes de 21 dias da última dose da vacina. Isso é muito importante. Vamos falar agora sobre a segurança do cachorro e a importância de telas de proteção. Se você mora em apartamento, sem dúvida, você deve ter telas de proteção em todas as janelas e sacadas do apartamento, porque o seu filhote ainda não tem noção de perigo e ele pode acabar caindo e pode ser fatal. Porém, mesmo que você more no térreo, eu aconselho a ter este tipo de tela ou grade de proteção, porque muitas vezes vemos casos de filhotes que são roubados através da janela por pessoas de má índole que vê o filhotinho ali e acaba roubando. Ou então, filhotes que pulam a janela, acabam indo para o meio da rua, podem ser atropelados, sofrer algum acidente, ser maltratados, enfim. É importante que o seu filhote fique dentro de casa. Ele não deve ter acesso externo, principalmente enquanto ainda for pequenininho e não estiver vacinado. Mas mesmo depois das vacinas, ele não deve ter esse acesso à rua. Então, se possível, coloque telas em todas as janelas ou alguma grade de proteção para evitar que o seu filhote saia ou seja roubado.
E o último detalhe, mas muito importante, você precisa saber sobre o adestramento. Essa coisinha fofa vai precisar ser adestrada. E ou você tem habilidades e sabe adestrar e ensinar os limites ao cachorro para que ele não roua as coisas na sua casa, não destrua coisas importantes e também para que o cachorro aprenda que ele tem limites, que ele não deve passar de certas portas, que ele não deve entrar na cozinha ou que não deve sair correndo quando abrir a porta da rua. Tudo isso vai depender de um bom adestramento e disciplina. Se você não tem grandes habilidades com adestramento, pode ser possível que precise contratar um adestrador para o seu cachorro, principalmente se ele for de uma raça maior ou mais agressiva. Mas se você quiser adestrar você mesmo, seu filhote, aqui no canal vão ter muitas dicas sobre adestramento que você vai poder utilizar com qualquer raça de cachorro. Eu já tive várias raças, inclusive cães sem raça também, todos muito bem adestrados por mim. Então, já se inscreve no canal para acompanhar e ter muitas dicas sobre adestramento dos cães. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com todos os amigos que têm um pet, pois às vezes alguma dica aqui pode ajudar mesmo que o cachorro já seja adulto e que o dono tenha alguma dificuldade em algum ponto do adestramento. Então, conto com você. Compartilhe o vídeo para termos cada vez acesso a mais pessoas. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e vejo você no próximo vídeo.